Olá, boa noite. Gente, essa live devia estar acontecendo pelo perfil da Casa Absurda, mas a gente não conseguiu por lá. A gente uma conversa com o Adriel Marinho. Adriel, não acredito, deu certo. Finalmente deu certo. Que foi a lenha nesse, né? Foi, mas tudo bem. Ai, Adriel, que bom que eu consegui, que a gente conseguiu. Eu tava aqui, olha, primeiro eu queria pedir desculpas pelos atrasos. Eu tive uma série de imprevistos, eu tô viajando, eu achei que ia chegar mais cedo. Mas, enfim, a gente está aqui e é o que importa. Só para explicar para o pessoal que está entrando, é que essa live era para estar acontecendo pelo perfil da Casa Absurda, porque é uma das proposições do projeto da Galeria Absurda no formato virtual, que é um projeto financiado pela Lei Aldir Blanc, pela Secult4, e aí a gente está fazendo aqui pelo meu perfil, porque a gente teve problemas técnicos, mas enfim, é o projeto da Casa Absurda, e o Adriel é um dos artistas que a casa selecionou, né, esse projeto da galeria. No caso, eu sou a curadora, a gente recebeu muitas inscrições e foi super difícil fazer um recorte. E aí a gente teve que fazer esse recorte de 4 artistas, que eu dei esse nome de ligar pontos luminosos no céu. E aí o Jota, que é o produtor da casa, foi quem pensou no projeto, ele teve a ideia de a gente fazer essas conversas, uma com cada artista, né? A gente começa hoje com o Adriel, amanhã com o Iago, no domingo com a Mel e na segunda com a Melissa Gurgel. Então, eu também tenho que lembrar de explicar que a Casa Absurda, pessoal, é um espaço cultural da cidade de Fortaleza, um espaço super atuante e é um espaço cuidado por 2 grupos de teatro, o Pavilhão da Magnólia e a Companhia Prisma de Artes. Então, boa noite agora oficialmente. Boa noite. Adriel, obrigada por dar esse tempinho aqui para a gente conversar. Eu queria te pedir, Adriel, para a gente ficar atento no horário. A gente está começando, então, que horas agora? 7h30. Talvez sejam 7h30, não sei ao certo. Eu estou Não vendo dá aqui pra sete h dizer aqui. 39 Tô sem relógio aqui. A gente pode começar, eu tinha imaginado, no início de cada conversa, a gente lê um poema que no caso, assim, um poema que eu acho que tem a ver com a Sim. tua produção, e eu pedi para você pensar em algum poema também. Né? Eu acho só Foi, uma eu maneira, um pensei. ritual, assim, para a gente começar bem. Então Pensei você num, pode ler? pensei num poema do José Paulo Moreira da Fonseca, que é um artista plástico carioca e poeta também. E ele era contemporâneo de Cavalcante. Ele também pintava muitas marinhas, sabe? E o nome desse poema é Marinha. Não a tábua da salvação, salvar-me. Em toda a inquieta, a livre campina do mar. Eu escolhi esse poema porque eu acho que os 2 versos de início e os 2 versos finais conversam muito com o que eu estou produzindo, principalmente agora. Primeiro, indivíduo, os 2 primeiros versos trata do indivíduo e os 2 finais tratam da paisagem, do mar. Então, é um artista que me interessa muito, assim, uma cabeça, um intelectual, que eu sempre li e sempre convivi com as obras dele, sabe? E eu escolhi fazer essa homenagem, assim, a ele, de certa forma. Sim, pertinente, tem muito a ver. Eu escolhi 2 poemas da Sofia de Mello Breiner, a poeta portuguesa. Sim. O tema do mar era bem recorrente na obra dela. Então, assim, muitos poemas dela eu acho que se conectam com a tua produção, mas eu escolhi um que se chama Mar Sonoro,
mar sonoro, mar sem fundo, mar sem fim, a tua beleza aumenta quando estamos sós, e tão fundo intimamente a tua voz segue o mais secreto bailar do meu sonho, que momentos há em que eu suponho seres um milagre criado só para mim. Acho bonito como ela se refere ao mar, como esse milagre, né, que ela Sim. imagina que pode, naquele momento, faz tanto sentido para ela que é como se aquela imensidão pudesse ter sido criada para ela naquele instante, né, que ela se Uhum. conecta. E aí, o outro eu vou deixar para ler do final para a gente fechar. Tá certo. Eu queria falar, Adriel, antes da gente começar, que para quem quiser acessar o site da Casa Absurda, né, casaabsurda.com, lá a gente criou uma maneira de expor os trabalhos dos 4 artistas, como se fosse em formato assim de salas, e aí tem o trabalho do Adriel tá lá, né, porque assim, é muito estranho a gente falar do teu trabalho sem mostrá-lo, né? Sem ver É um isso. trabalho que antes desse momento dessa chamada, eu já conhecia e já admirava, adoro, assim, o Adriel sabe. E aí eu pensei em começar, depois de a gente ler esses poemas, que eu acho que já ambientam, porque algo que é recorrente na tua produção é o mar, a praia, né, essa paisagem. Sim. E aí eu lembro, Adriel, de um texto bem lindo da Ana Martins Marques, que é uma poeta de Belo Horizonte. Nesse texto, ela vai falar da praia como uma página em branco. Ela vai falar de um livro específico, mas para ela chegar nesse momento da análise assim, do livro, que é um livro, uma espécie de uma autoficção voltada para a infância, ela vai discorrer sobre essa paisagem da praia. E aí eu acho interessante porque ela chama a atenção para essa lisura, essa coisa branca, né? É algo Sim. plano, as dunas, é como se fosse um lugar meio esvaziado, se a gente for pensar na paisagem urbana ou numa paisagem de bosque, de floresta, né? A praia tem essa coisa que é quase próxima do deserto, né? É algo Isso. liso, amplo. E aí ela vai remeter à a página em branco. Então ela acha que é um lugar que seria então propício, como é um lugar tão assim esvaziado de signos, né? Não é poluído, pelo contrário, então seria o lugar mais inspirador para o imaginário, como é esse lugar, né, que não tem tantos signos, parece que é o lugar que nos ajuda a criar. E ela Sim. fala isso no campo da literatura, mas eu acho que é algo que a gente pode pensar também no nosso lugar, que eu me coloco também, né? A gente que pinta, que desenha, é um lugar que é diferente. Aí falando assim da praia, que é uma paisagem tão presente na tua produção, eu queria saber assim, qual é a frequência com que você vai à praia e, e como é a tua relação com o mar? Por que que te parece um tema, uma paisagem para onde tu gosta de olhar e se Acho que dedicar a ela? começou muito pelas minhas referências, assim. Duas coisas, na verdade. Primeiro, minha própria vivência, né? Vivência de qualquer, acho que a maioria dos fortalezenses tem a vivência de que ou mora em casa, ou apartamento e vai na praia, sempre fim de semana. Então começou a vivência na praia, sempre praias da infância, era Paracuru, Canoa, sabe? Então eu já tinha esse interesse, mesmo que sem saber que eu iria ser um artista, né? Mas eu já tinha esse interesse naquela paisagem, já era comum. E depois fui pegar referência, fui estudar arte e tudo, e aí chegaram a mim os cearenses primeiro, o Raimundo Sela e o Vicente Leite, que são muito do meu interesse, né? Depois eu fui ver lá o Pansete, fui ver as marinhas, as próprias marinhas cariocas ali do Portinari.
Então eu fui estudar toda essa parte da arte brasileira, que foi a primeira conexão que eu tive com a arte, né, em casa. E aquela, não sei, acho que aquela paisagem me chamou a atenção por parecer algo que eu vivia também, entendeu? Daí foi natural, foi um passo natural, buscar aquilo, botar aquilo no meu trabalho, botar aquilo na minha produção como um registro. As primeiras paisagens, as primeiras marinhas que eu pintei, né, principalmente, foram ali na Praia de Iracema, desculpa, na Beira-Mar. E pintava assim uma árvore, aí depois o mar, sabe? O mar, eu não pintava o mar em primeiro plano. Sempre tinha alguma quebra visual antes, não sei por quê. E depois disso eu encomendei uma maleta assim que me possibilitasse ficar muito tempo na praia ou em qualquer ambiente que não fosse um estúdio. Então, a partir dessa aquisição, eu consegui passar mais tempo fora de um estúdio, sabe? Mais tempo pintando fora. E aí comecei a pintar aquilo que eu queria, que era simplesmente fitar o mar e registrar aquilo, sabe? Coisa que o Vicente Leite fez muito. O Raimundo Sela já ele tem mais interesse nos trabalhadores, na rendeira, no pescador, no jangadeiro, na venda do peixe. E eu tenho mais interesse na paisagem limpa, sabe? Tanto que nas minhas obras, se for paisagem, normalmente tem poucas pessoas, tem poucos transeuntes ali, porque eu só estou interessado quase como uma coisa primitiva, sabe? Uma coisa assim de primeiro contato ali com aquela praia. E eu acho que as praias daqui, até a Praia do Futuro, que é uma praia muito movimentada, tem muitas pessoas, muitos clientes nas barracas ali, mas ela é uma praia deserta. Se você olhar para os lados, né, e não para frente, você olha para os lados, você vai ver aquele deserto completo. Então, eu fui me interessar por isso. E hoje ultimamente eu estou mais no estúdio esses dias, assim, desde que. Mas eu fui passar o Réveillon, a virada com a família. A gente foi para Aquiraz e aí eu fui pintar lá. E fui pintar umas obras mais rápidas, sabe? E aí também era aquela paisagem bem deserta também. Sim, depois a gente vai retomar isso do teu processo, da, essa coisa mais prática mesmo de como se dá a tua pintura, que eu acho bonito porque tu tem um tempo desse olhar que você dura ali observando, que é completamente diferente do meu. Então, Uhum. A gente estava eu, falando disso naquele dia, né? eu acho tão curioso e acho bonito, acho que há uma atenção que é diferente, né? Eu quero que a gente retome isso, mas como você começou a Sim, falar um pouco do seu percurso, eu quero perguntar a todos vocês, assim, e me interessa muito saber a partir de que momento, Adriel, que a gente começa a se considerar de uma forma mais séria como artista e começa a se apresentar assim, porque eu sei que isso é uma sim. virada, né? É, Não é do nada, e por mais que o desenho, a pintura sejam exercícios que a gente lide com aquilo desde criança, né? Na maioria das vezes toda criança desenha, né? Está exposta àquilo, mas por que, né, a partir de onde se dá essa consciência de se colocar como artista no mundo? Aí, então, eu queria que tu falasse desse teu percurso nas artes e dessas tuas referências que vêm do teu avô, né, que eu acho que sim, é bonito estar num ambiente que tem muito a ver com ele, né, sim. e aí eu queria que tu contasse pra gente. Eu acho que esse percurso é cheio de acidentes, sabe? Não é uma coisa tão retilínea assim, não. Acho que é cheio de acidente assim no caminho. Eu fiz duas faculdades, fiz direito, aí depois fui fazer jornalismo. Só que aí eu vi que em um momento, no segundo ano ali do jornalismo, eu já tinha mais interesse em arte
assim, sei lá, eu tinha muito mais interesse em estética, na cadeira de estética ou de história da arte do Brasil do que fazer matéria de quanto lixo a universidade produzia, entendeu? Eu não estava Uhum. interessado em trabalhar com jornalismo. E aí eu percebi isso e aí eu já tinha um caderno de desenho. Eu mantive a infância toda, parei por um tempo, aí quando eu retornei a desenhar, eu tinha dois amigos que eram desenhistas e tinham feito um curso de escultura, e a gente começou a se encontrar e desenhando sempre, ali estudando e junto. E daí eu vi que eu tinha muito mais interesse em arte do que em qualquer outra coisa assim na minha vida. Daí, nisso, eu fui fazer um curso livre com o Vlamir Souza, que é um professor, um artista plástico, um restaurador. Ele mantém um ateliê ali no Benfica. Eu fui fazer esse curso livre com ele, e aí era um curso que a gente trabalhava com reprodução, a gente reproduzia outras obras, e não de artistas famosos, mas obras de artistas brasileiros que tinha uma revista assim de arte no Brasil, mas não era, sei lá, do Pansete nem do Portinari. Eram artistas menos famosos, sabe? Daí a gente começou com essa reprodução. Só que aí eu comecei a perceber que eu tava criando assim um certo ego assim, sabe, com as minhas coisas, assim, que eu não queria que ninguém mexesse. E como ele era um professor, ele tinha que mexer, né? Ele tinha que dar um retoque. E aí aí eu percebi que estava mais interessado em fazer por mim mesmo, sabe? Então eu fiquei pouco tempo lá, acho que eu fiquei 3 meses assim. Foi muito bom a vivência porque eu acho que eu tive uma vivência que eu já tinha tido duas vezes anteriormente, na minha infância, que é uma vivência de ateliê, né, de estúdio, aquela coisa de você entender o que é um trabalho de um pintor. Normalmente você vai estar mais sozinho, você vai estar no estúdio cercado das suas obras. Então, ali com o Vlamir, eu comecei a entender isso e eu comecei a gostar daquilo. E aí eu meio que fui montando um estúdiozinho aqui no meu quarto primeiro, sabe? Montei ali no meu quarto, aí comecei a pintar. Aí eu pintava assim, duas vezes na semana. Aí depois três, quatro. Aí quando eu vi, eu já estava todo dia desenhando e todo dia pintando. Isso foi no final de 2015. Em 2016, eu me reuni com meus amigos, e era um grupo de arquitetos, de fotógrafos, pintores, músicos, e a gente queria fazer um coletivo, um grupo artístico, né, que se tornou o Muvuca, porque a gente só queria expor os nossos desenhos, nossas pinturas na parede para alguém ver, e que se comprasse era uma sorte, entendeu? Na verdade era uma boemia danada, e a gente queria ficar bebendo e ficar falando de pintura, era isso. Aí, então foi esse comecinho bem livre, mas eu já tinha uma bagagem intelectual boa, entendeu? Da minha mãe, do meu pai, do meu avô, porque já tinha lido tudo de arte brasileira, entendeu? Já sabia tudo aquilo. E aí, beleza, fui fazer isso, a gente montou esse grupo, nós ficamos ativos ele 3 anos, né? 2016, desde o começo até 2018. A gente chegou até a ser sede do Salão de Abril. Fugiu o nome aqui. A gente foi sede do Salão de Abril de 2017. Uma casa que a gente mantinha e fazia os eventos. E a gente chegou também a expor na Galeria Mário Barata, ali no Estoril. Já, eu não sei se ela ainda funciona, mas eu lembro que talvez foram nos últimos eventos que teve lá. Enfim, a gente fazia essas exposições, fazia eventos, e acabou que isso ficou meio que uma microempresa, né? Não tão bem gerida como poderia ter sido, mas que a gente administrava assim as nossas obras, nossa produção, a gente trabalhou como curador, como produtor, nós abrimos editais, não é editais, mas chamadas, né? Nós abrimos chamadas para outros artistas cearenses exporem conosco, então o pessoal ali do audiovisual, do cinema, expôs com a gente. Então a gente teve trabalho de colagem também, os mais diversos trabalhos, fotografia, pintura, desenho, a gente teve os mais diversos trabalhos, a gente produziu esses mais diversos trabalhos, né? E eu tenho um orgulho, assim, eu acho que foi um momento muito
muito enriquecedor, sabe? De entender esse processo, de conhecer mais pessoas. Talvez a gente tenha se conhecido até naquela época, né? Sim. Eu acho que foi. E fazer, né? Eu acho que a diferença é que, como eu não fui fazer uma escola de belas artes, eu já comecei produzindo, entendeu? Eu já comecei botando a minha cara ali mesmo, já comecei a fazer a minha exposição sem precisar, talvez, de um professor ou de um tutor. E por esse lado, hoje eu vejo que foi muito bom. No começo era meio desesperador, porque você não sabe meio para onde ir, né? Uhum. Mas ali eu consegui, de alguma forma, ali, hoje, quando eu faço reminiscência e volto ali para minhas produções, no começo eu consigo ver já os meus interesses, né? Meu interesse pelo retrato, meu interesse pela paisagem, que são trabalhos que eu continuo fazendo e que faço desde lá, e estamos aí, continuando. É porque, na verdade, uma graduação em artes visuais ou artes plásticas, enfim, você pode passar por essa graduação, isso não significa que você se torna um artista, né? Sim. Automaticamente. É. Ser artista é outra coisa, né? E é interessante esse teu percurso, porque o que eu percebo é que a gente vê, por exemplo, nas cadeiras de História da Arte, é sempre aquele recorte ali europeu, né, que é muito limitado, até a nossa história da arte aqui Sim. brasileira e local, a gente sabe que são pinceladas, mas é muito pouco. Então, o fato de tu ter tido essas experiências com pintores, né, no ateliê, e de ter já partido para essa prática, eu acho que dá uma outra perspectiva, assim, do que é você, de como lidar com a pintura enquanto um trabalho, né. E Uhum. aí, Adriel, eu lembrei também, falando em pintura, que foi algo, assim, que quando eu me dei conta, isso foi muito, assim, surpreendente, sabe, esse pensamento, que é quando o Deleuze vai pensar na pintura e vai analisar a pintura do Francis Bacon, naquele livro Lógica Hum. da Sensação, Ah, sim, eu sei qual é esse livro. ele, ele eu acho assim que tem muitas sacadas ali interessantes, mas teve uma que virou assim uma chave na minha cabeça, porque me tirou um peso dos ombros, porque ele diz que, na verdade, o pintor, diante da tela em branco, né, e voltando para essa ideia da praia, da página em branco, né, que a gente começou a falar, mas ele acha que o pintor nunca está diante de uma tela em branco, uma tela vazia. Pelo contrário, que aquela tela, ela ela está poluída. Por mais que ela esteja ali branca, ela está, na verdade, cheia de coisas. Porque virtualmente há muitos elementos ao nosso redor quando a gente vai pintar, né? O próprio, sei lá, o ateliê ou um espaço aberto. Se a gente vai fazer um retrato, há o estado de espírito ali de quem está sendo retratado, há o nosso estado de espírito, É. há mil coisas na nossa cabeça e que a gente, as nossas manias, né, os nossos hábitos, então tudo aquilo virtualmente está presente já nessa tela em branco. Então ele diz que, a, a ação do pintor não é criar, não é adicionar coisas ali naquele branco, naquele espaço, né, bidimensional. Na verdade, ele está retirando, porque Entendi. já está tão cheia que à medida se eu escolho é, retratar ali uma cadeira vermelha de um jeito, eu estou escolhendo ela dentre mil e outras possibilidades. Então ele diz que é esse trabalho de retirar. Eu achei Entendi. tão interessante esse ponto de vista, porque tira das nossas costas aquela responsabilidade que parece que a gente está instaurando o mundo. Porque às vezes bate um medo, né? Eu que trabalho com oficinas e em várias idades, assim, na criança, o adolescente, o adulto, às vezes há esse medo de como é que eu vou começar aqui, porque parece que você está criando um universo, né? Sim. E aí, se você pensa que você está retirando em vez de criar do zero, eu acho que isso traz uma leveza, né, para a prática da pintura. E aí, Adriel, eu queria saber como é que se dão as tuas escolhas em relação ao que pintar.
Porque, por exemplo, eu gosto de pintar gente, né? E eu nunca sei o que é que para mim é difícil pensar. Eu acho que é como se fosse a pintura fosse só uma justificativa para eu encontrar a pessoa, para eu poder olhar e o fato de eu estar pintando justifica eu não parecer uma doida que estou só olhando ali para a pessoa. Então Aham. acho que o meu desenho, a minha pintura, que essa coisa de observação, como eu sei que é o teu também, que é de observação, né? A gente não faz algo assim abstrato, exatamente. Então, para mim é Figurativo, uma né? vontade de encontro, é uma vontade de encontro, de ter essa referência do real. E para ti, como é que são essas tuas escolhas? Eu acho que acontece mais de forma... É uma forma natural de analisar uma... Pensar a pintura como uma... A minha vista, entendeu? A forma como eu enxergo as coisas. Por exemplo, nessa exposição da Casa Absurda, tem duas paisagens da Praia de Iracema. Uma é vista da varanda, com o mar ali, final da tarde. E outra é um noturno, que tem o São Pedro e tem ali a leste-oeste no final, a cidade à noite. E são duas paisagens que são paisagens forçadas, porque se você olhasse a paisagem como ela é, você olhasse o que eu estava vendo, você não iria ter aquilo, né? Então eu forcei, por exemplo, para pintar o noturno, se eu mantivesse a luz de casa acesa, eu pintei, ele era a vista da cozinha do antigo apartamento da minha mãe. E se eu mantivesse a luz acesa, eu não ia conseguir ver como é realmente lá fora, entendeu? Só as luzes da cidade, a luz dos automóveis, a luz que rebate nos prédios, uma coisa meio difusa assim. Então eu desliguei a luz e mantive só um LEDzinho ali que ficava revezando entre a tinta e a tela. A outra paisagem é uma paisagem a final de tarde, que se você entrasse no apartamento, você só iria ver o prédio vizinho. Não era uma paisagem que você avistaria você chegando no apartamento. Mas se você entrasse na varanda e olhasse para o lado esquerdo, você olharia aquilo um pouquinho. E aí eu recuei um pouco e forcei aquela vista e produzi aquela obra. Então, eu acho que acontece de forma muito natural mesmo. Por exemplo, tem outra paisagem que é um lago entre as dunas no final de tarde. Que foi, eu sempre ando, quando eu vou pintar fora, eu pego telas um pouquinho maiores, né? Se eu for pintar uma tela bem maior, eu levo um bem maior, ou então eu levo um pouquinho menor, e levo outras de 10 centímetros por 15 centímetros dentro da bolsa. Porque eu sei que algum momento eu vou ver algum recorte ali interessante para eu É poder isso. transformar em obra. Daí, naquele dia, eu tava indo sempre na Sabiaguaba, pintando a Sabiaguaba ali à tarde. Aí uma vez fui longe, fui perto para chegar na praia, assim, daí passando pelas dunas, né? Daí eu vi aquele lago e eu vi só a luz do sol batendo no final de uma duna do lado esquerdo e tava dando um contraste interessante entre o chiaro escuro ali. Aí eu só tirei a tela, eu tava pintando uma tela maior. Eu só tirei a tela menor, botei ali e pintei muito rápido. E era aquilo, não precisa mais fazer nada. Essa foi uma obra mais rápida, entendeu? Outra obra assim que é a mais rápida foi aquele autorretrato que chama Primeiras Impressões. Foi um autorretrato assim de 3 dias, porque eu fui estudar os pintores espanhóis, o Sorolla, eu consegui tive a oportunidade de ir para Madrid, então fui no museu dele. E aí eu descobri que ele e outros pintores espanhóis, também o outro pintor inglês, o John Constable, eles pegavam papéis ou então tablados de madeira e faziam registros rápidos de paisagem. O John Constable e o Sorolla são conhecidos por serem paisagistas. Eles faziam esse registro de paisagem e eles não davam o nome disso
não era a segunda obra dele ou uma obra menor. Pelo contrário, eram obras que eles tinham o maior prazer em pintar. Porque imagina uma obra grande, uma obra de 1 m por 80. Você vai passar quantos meses, anos ali naquela obra, né? Se torna, querendo ou não, se torna, é um trabalho, é chato. Uma hora é chato, uma hora você se desgasta, é normal. Não é porque é arte que não é chato, entende? É chato, é um trabalho. E nessas telas menores e de mais fluidez, você pode simplesmente só explorar a primeira cor que você acha. Como eu falei, a primeira impressão era justamente isso, as primeiras impressões que eu tive do meu rosto. Então, eu acho que tem talvez duas formas de abordar as obras, mas eu acho que a abordagem é a mesma. É só perceber um recorte ali da vida, um recorte de uma paisagem, um recorte da minha imagem e explorar e forçar aquilo ao máximo para tirar uma imagem, a melhor imagem que eu possa produzir, sabe? Nunca é sobre sempre toda obra de qualquer artista é sempre a melhor que ele pode fazer. Nunca é a mediana ou a pior, é sempre a melhor. E a melhor sempre está por vir. Eu acho que então tem muito a ver com esse recorte, né? Não é qualquer pedaço da paisagem Não. que te chamou a atenção para que você pintasse, né? Há algo ali e parece que isso está um pouco envolto de mistério sempre, né? Mas há alguma forma de enquadrar e às vezes você vai, como você disse, você vai forçar, né? Para que aquela porque eu acho que a gente sente também, uma coisa é o que a gente vê, esse recorte que o nosso olho faz, e que a gente tenta levar em consideração, dependendo do espaço ali com o qual a gente trabalha, como é que é o formato dessa tela, né? Se a gente vai usar na horizontal, na vertical, e as dimensões dela, tudo isso interfere. Mas no momento em que a gente pinta também, é muito intuitivo, a gente vai sentindo como equilibrar, né, como compor, e é uma eterna busca de, parece que aqui eu coloquei muito azul, então aqui eu vou ter que equilibrar. Isso aqui a gente não é racional, né, Adriel? É uma coisa muito de sentir que tem a ver com o exercício, né? Você vai ali se dando conta no momento em que a coisa acontece, né? Sim, sim. Eu acho que assim, começa com uma emoção, né? Ela nasce a obra assim por uma emoção, né? Nossa, assim, de ver uma paisagem, um retrato, uma pessoa que lhe interessa. Cheio de fãs, viu, Adriel? Eu tô aqui rindo aqui Ah, dos é? comentários. Aí começa com uma emoção, o processo é racional, e dentro dessa racionalidade, eu acho que quando você chega num nível alto de racionalidade, você também se torna intuitivo, porque você já sabe o que você está fazendo, né? Da mesma forma que, sei lá, um cara vai fazer um show, um músico vai apresentar um show, é racional ele ter que tocar uma guitarra, um violão, mas é intuitivo já também, né? Eu acho que é uma É, dualidade de coisas. eu digo assim que é algo que a gente não traz ali para a consciência. Não sei como é que é para ti, mas assim, eu não fico analisando claramente. Eu escolhi essa paleta. Às vezes posso Uhum. até limitar, porque me ajuda, mas assim, pensar, é, vou agora colocar tanto por cento aqui da imagem nesse Ah, sim, tom é. e, né? É Eu algo assim que a analiso, gente vai eu analiso sentindo também, né? no outro dia, entendeu? Eu deixo pro Sim, outro dia para analisar. Eu vou até assim o meu limite, aí no outro dia eu deixo para fazer essa análise mais racional, né? E como você está falando, de ser intuitivo, de você não perceber que você está fazendo. E aí no sim. outro dia eu vou abordar isso. Isso até foi o Vlamir que me falou. A gente ficava horas lá pintando, aí ele falou: agora para um pouco para tu descansar teu olho. Ele falava isso, descansar o olho. Porque chega um momento que seu olho já está poluído, né? Você já está assim cheio, você está só naquilo ali e você está deixando de ver talvez coisas importantes que no outro dia você possa chegar. Então, por isso que eu sempre mantenho vários trabalhos em andamento, sabe? Eu nunca estou pintando só uma obra, estou pintando várias obras, 15, 20 ao mesmo tempo, entende? Não no mesmo momento, mas o processo, assim, vamos dizer, no mesmo mês eu estou. Segunda eu estou em uma, terça eu vou para outra, na quarta eu volto naquela que eu estava pintando na segunda, entendeu? Para sempre Sim, ficar com a cabeça ativa e sempre ter esses contrastes, uma paisagem.
um retrato, uma pintura de interior, no sentido de ser um quarto, uma sala, entendeu? Então, vou sempre fazendo isso para manter a cabeça ativa e criativa também, para não ficar naquela coisa, não ficar numa coisa muito só método, entende? E também ter o lado criativo sempre aflorado. Sim, esse intervalo, né, que você fala do, né, para o olhar, eu acho que acontece também com o texto, né, um tempo que a gente dá ali para depois reler, porque sem dúvida quando a gente está muito imerso, há coisas que já se tornam invisíveis, né, que a gente precisa talvez de um pouco de distanciamento para conseguir, né, perceber de outra forma. E aí, falando em retrato, Adriel, eu sempre me pergunto assim, por que fazer retratos ainda hoje, sabe? Como a minha produção é basicamente gente, né, a figura humana, eu sempre acho que é importante perguntar, e me pergunto assim, o que é que me move nessa produção com os retratos? E aí tem, o John Berger tem um livro que chama Sobre o Desenho, e aí, boa parte desse livro são cartas que ele troca com um amigo, que também desenha, e aí eles vão discutir, assim, questões bem específicas. Aí tem um momento em que ele vai falar do parecido, ele coloca entre aspas, né? O que é que seria esse parecido num retrato desenhado, pintado? Que é claro que não tem nada a ver com o parecido de uma fotografia, né? Ou parecido de Sim. um vídeo, enfim. Uhum. Mas é, e aí a gente sabe, assim, não tem a ver também não tem a ver tanto com domínio de técnica ou estilo, não é um retrato que tem ali uma pegada muito mais acadêmica ou mais realista, naturalista, que ele vai captar esse tal do parecido, né? Às vezes há um retrato muito mais, assim, sei lá, expressionista, menos... é, menos definido, e às vezes aquele retrato a gente bate o olho e sabe, puxa, isso aqui é fulano de tal. Já sabe E quem o é a que é pessoa, né? isso, né? O que é isso que às vezes a gente consegue captar, que parece que é um gesto, que coisa misteriosa é essa, mas que está presente, né? Que às vezes a gente consegue. Então, eu fiquei pensando, olhando os teus retratos, tem um que eu acho que não sei se o título é perfil, mas é um perfil assim meio 30, um ângulo de Sim. 30 graus, né? Tem algo ali que eu acho que é... E assim, os teus retratos, eles não são assim retratos realistas. Eu acho que eles... Você pinta ali o rosto como um objeto, é algo assim que é uma massa, né? Que vai... É, Você sente ali um volume. sim. Eu acho que tem uma coisa do Cézanne, parece de encontrar assim, as áreas e dar essa materialidade, mas ali tem alguma coisa, parece que numa linha ali da arcada dentária, tem alguma coisa ali que ali é você, entendeu? É muito Sei. você. Eu sei o que é. E nem sei assim dizer, eu acho que tem a ver com isso daqui, mas se eu for colocar aquela pintura aqui do teu lado agora, Sim. a pessoa, às vezes, outra pessoa vai ter uma outra ideia de como é que você iria se pintar, né? Mas quando a gente olha ali, a gente entende o que é que tem seu, né? Então, eu queria te perguntar assim, o que é que te move a fazer retrato? O que é que, como é que é essa tua relação com, já que você, eu sempre achei que a paisagem fosse mais constante, e aí eu fui vendo esses teus retratos que eu adoro também, e aí, como é para você pintar um retrato? É muito diferente de pintar uma paisagem, por exemplo? Ou não? É diferente, não na forma de abordar, eu acho que eu abordo da mesma forma, sabe? Eu busco ali os detalhes em cor da mesma forma. A diferença é que no retrato eu tenho mais tempo no lugar, né? Já que eu estou no estúdio, então eu tenho mais tempo para ficar ali no, 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 numa paisagem, eu tenho menos tempo por conta da luz. A luz muda muito rápido, a maré muda muito rápido. A maré de 11h30, de 9 horas, é uma ali, ela se mantém um pouco. Agora, 1h30, ela já é totalmente diferente. A praia à tarde, entendeu? A praia no final de tarde, o mar já vai ficando um azulzão, assim, então... E só a onda verde, né?
Então a forma de abordar é a mesma, só muda, eu acho que só muda o tempo que eu fico. Eu fico menos tempo em uma sessão na paisagem, enquanto que no retrato eu consigo ficar mais tempo. E sobre essa questão de por que pintar retratos, eu acho que tem muito a ver de que a pintura, principalmente, a escultura também, mas eu acho que a pintura, ela chega num espaço que a fotografia e o audiovisual não chega. E possivelmente nunca vão chegar. Porque se você pensar nos desenhos e numas pinturas do século 14, 15, lá no começo no Van Eyck, no holandês, ele já tinha uma forma de fazer um retrato, de fazer uma imagem. Ele já conseguia fazer uma imagem muito melhor do que, por exemplo, uma filmagem dos anos 90, entende? Hoje, se a gente for ver uma filmagem dos anos 90, é Em termos horrível. de realismo, Em naturalismo, né? termos de imagem mesmo, de pensar só em imagem. A pintura já conseguiu chegar muito cedo na história humana num nível altíssimo, entendeu? E que qualquer outra mídia não conseguiu chegar. Por exemplo, a gente tem hoje 4K, é legal, interessante, mas pintura é muito mais interessante, sabe? Então eu acho que é uma questão assim de é muito diferente. A pintura de qualquer outra mídia, eu acho que a pintura ela vai trabalhar com cor, né? A pintura ela tem muito mais complexitude do que assim outras mídias, entendeu? Então não dá muito para, eu acho que não dá muito para comparar. Era aquela coisa, né? Ah, porque criaram a TV, mata o rádio. Não sei o que, criaram a internet, mata a TV. Mas não tem nada a ver, são coisas diferentes. E aquela coisa, enquanto isso quem prova é a história. Enquanto houver civilização, enquanto tiver ser humano, vai haver pintura. Porque se a gente volta lá para a pintura rupestre, não tinha nada, não tinha cidade, só tinha caverna e os caras já estavam lá pintando. Então, só vai acabar uma pintura de retrato, retratar uma pessoa, retratar uma paisagem, quando a civilização acabar por completo. Essa pergunta é uma pergunta assim mais retórica que eu acho que eu coloco muito para a gente tentar entender como é que essa pintura, essa produção de retrato pode ser contemporânea, sendo um tema tão antigo, né? É algo que eu acho que a gente tem que se perguntar como Sim, uma provocação, para até a gente perceber aí o que é que tem aqui de abordagem que é particular, né? Que é meu. E aí, já que a gente está chegando na fase final aí da nossa conversa, e certo. já que você também tocou, né, nisso da cor, eu tinha pensado aqui, Adriel, porque é uma curiosidade mesmo, assim, eu coloquei aqui por último, queria te perguntar que artista te Hum. impressiona em termos de cor e que artista te impressiona em termos de desenho? E outra pergunta, foi uma pergunta que eu fiquei me fazendo, assim, sabe quando há artistas que nos encantam, mas nem todos eles, quando a gente tem esse encontro com a obra deles, a gente se sente instigado a produzir. Alguns, assim, Uhum. nos encantam, mas, assim, de outra maneira, às vezes até porque nos desestabilizam, às vezes porque causam alguma agonia, né? Mexem com a gente de alguma maneira. Mas tem artistas, quando eu me deparo com a obra, eu tenho vontade de pintar, sabe? Eu acho que às vezes acontece quando, às vezes a gente lê alguns textos que a gente bate aquela vontade, puxa, eu tenho que escrever. E aí eu queria saber que artista que para te dá vontade de pintar, quando você observa a obra dele. E queria te perguntar isso, assim, em termos de cor, tem um artista específico que você acha que tem um trabalho com a cor muito expressivo? E em termos de desenho, qual seria esse artista? O,
O artista que. Acho que teve um artista que me fez ser pintor. Eu percebi que eu ia fazer isso mesmo vendo as obras dele. Porque quando eu ainda estava no jornalismo, aí tinha aquela aula de design. Então a gente ia para a sala de computador. E aí eu chegava mais. Era a única aula que eu chegava mais cedo. Porque eu ficava lendo o artigo e olhando as obras dele, que é Haim Sutin. Mas se escreve Shain Sutin. É um artista bielorrusso que influenciou inclusive o Francis Bacon e também influenciou o Willem de Kooning. Ele foi contemporâneo do Modigliani. E foi um artista assim que eu vi, isso aqui é mais interessante do que qualquer coisa que existe no mundo, a pintura. Então eu decidi ser artista por causa dele. Desenho é um cara antiguíssimo assim, e não só ele, mas os primeiros desenhistas italianos. Mas eu vou ficar com um que é o Annibale Carracci. A pintura dele eu não gosto muito, assim, mas o desenho dele eu acho que você consegue ver uma coisa assim no Chile, que chegou no Chile, sabe? Uma coisa de um traço assim simples, mas efetivo. Frágil. E isso, se eu não me engano, ele é do século XV, ou do século XV ou XVI, tá? E ele já conseguiu alcançar um nível de excelência naquela época. E de cor, puxa, cara, vou puxar a sardinha para o nosso lado, eu vou ficar com Raimundo Sela. Acho que foi um cara assim muito impressionante assim. Teve uma exposição dele lá no Dragão há 4 anos talvez. Eu já tinha tido contato com obras dele ao vivo, mas nessa exposição tinha praticamente todas as obras dele lá, desde o começo mais acadêmico até as obras finais dele, obras que ele pintou no Rio. E a a cor que ele alcançou ali pintando o mar, assim, é muito impressionante, assim, é muita qualidade, assim, muita qualidade técnica de cor, sabe? Acho que talvez tenha até alguém mais impressionante que ele, assim. Mas eu vou ficar com ele para puxar a sardinha para o nosso lado, né? Tá ótimo. Adriel, eu queria lembrar para quem está acompanhando a gente de acessar o site da Casa Absurda, a nossa galeria virtual não está só no Instagram do perfil da Casa Absurda, mas também está no site. Lá no site tem os textos, tem as obras do Adriel, da Mel Andrade, da Melissa Gurgel, do Iago Barreto. Queria que vocês conhecessem. E aí, para a gente finalizar, eu vou ler aquele outro poema da Sofia, tá? Tá certo. Vê só o áudio, acho que Chama deu Mar. Pronto, Agora sim, tá ouvindo? agora sim. Pronto. Tá, agora. Chama Mar. De todos os cantos do mundo, amo com o amor mais forte e mais profundo aquela praia extasiada e nua, onde me uni ao mar, ao vento e à lua. Cheiro a terra, as árvores e o vento que a primavera enche de perfumes, mas nele só quero e só procuro a selvagem exalação das ondas, subindo para os astros como um grito puro. Esse era outro poema que quando Maravilha. eu li também eu Obrigado. conectei com o teu Que trabalho. ótimo. Adriel, muito obrigada, adorei conversar contigo. Obrigado, Espero que Thaís. É você tenha sempre gostado. um prazer conversar com você. E aí a gente divulga depois aqui a live Tá para quem certo. não pôde estar aqui presente e poder assistir. Tá certo. Um Boa beijo noite a grande. todos. Boa noite, um beijo. Prazer.